Oi gente, chegando no terceiro vídeo do nosso projeto de resgate de 2020 e hoje a gente vai traçar o nosso plano de ação, é a parte mais legal. Então vamos pro vídeo que lá eu explico direitinho. E se você não sabe onde encontrar material para acompanhar os nossos vídeos, tá aqui na descrição o endereço do blog onde você encontra tudo direitinho. Então vamos lá. Vamos começar então o nosso exercício do plano de ação. Esse é o exercício que eu mais gosto de fazer, na verdade ele é a etapa do planejamento que eu mais gosto de fazer, porque é nesse momento aqui que a gente vai ver os nossos planos, as nossas metas, os nossos projetos se transformando num mapa. A gente vai conseguir olhar para eles aqui e ver cada passo que precisa ser dado para que eu chegue mais perto do objetivo. Então, é nesse momento aqui, no plano de ação, que a gente vai transformar os nossos objetivos em projetos e aí desmembrar esses projetos em partes menores. No vídeo passado, nós fizemos aqui a nossa revisão. E uma das colunas aqui do nosso plano de revisão era o que eu vou manter. Eu vou escolher uma dessas coisas, que são uma dessas metas de 2020 que eu vou manter, que é fazer o meu replanejamento para criar um plano de ação aqui junto com vocês. Na verdade, da mesma forma que dos outros vídeos, esses exercícios eu já fiz. E no caso do plano de ação, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu faço ele no meu planner. Eu uso o planner em pedaços, né, que cada caderninho é um trimestre, e tem o caderno Realize. No caderno Realize nós temos a parte dos planos de ação. Então, ele tem várias folhinhas aqui de plano de ação, ó, e tem basicamente a mesma coisa que tem aqui no material que eu fiz para vocês fazendo download, com exceção de que aqui tem espaço para datas, tem espaço para notas, tem algumas outras coisas que não tem aqui, tá? Mas eu faço os meus planos de ação aqui, então ele já tá feito, né? Mas eu vou passar para nossa folhinha para vocês verem como é que eu faço, tá bom? Eu vou fazer exatamente o mesmo processo que eu faço quando eu tô usando no Planner, tá bom? Uma coisa importante da gente pensar antes de começar é entender alguns conceitos. A gente sempre faz muita confusão com objetivo, com meta, com ação. E aí eu coloquei aqui na folhinha que vocês vão baixar um diagrama que eu tirei do livro Método Bullet Journal, que é um livro, apesar de eu não usar o Bullet Journal para me organizar como ferramenta, eu utilizo muita coisa que é feita no método Bullet Journal no meu planejamento no Planner. Então eu coloquei aqui para deixar um pouquinho mais claro. Lá no blog tá explicando direitinho, mas tem um desenho que dá pra gente ter ideia. O nosso objetivo é aquele lugar onde a gente quer chegar, é o ponto onde a gente quer estar em determinada data, ou em determinado momento, certo? Quando eu vou transformar esse objetivo em metas, eu vou ter que ter uma data, e aí sim, a meta ela é mensurável, ela é palpável, ela é concreta. Então, a partir do momento que eu penso, eu quero estar lá no dia 31 de dezembro de 2020, é quando isso tem que ser concretizado. Eu costumo transformar essas metas em projetos, que é o que eu vou fazer agora, com vocês aqui, para eu poder olhar de uma forma mais completa, eu olho para o conjunto. Então, ao meu entender aqui, os projetos e as metas são coisas que andam juntas, são coisas que estão parelhas. Claro que dentro do seu projeto você pode ter um conjunto de metas e essas metas juntas formarem o seu projeto. As ações podem ser um conjunto de tarefas que vão te levar a realizar o objetivo. E eu gosto desse fluxo porque o que acontece? É por conta de cada tarefa dessa que a gente vê pronta, que a gente vê feita ali no nosso planejamento semanal, que a gente vai perceber que está chegando perto do nosso objetivo. E isso dá uma motivação maior. Porque quando a gente só pensa, eu quero fazer yoga, e fica nessa sem pensar ali que eu vou ter que procurar conhecer a prática, procurar um profissional, procurar uma academia, ou procurar um estúdio, ou ainda procurar aulas online, no caso desse momento que a gente está vivendo, e todos os passos que eu tenho que dar até chegar no meu objetivo final, que nem é fazer yoga. A yoga provavelmente é um meio para alcançar
o objetivo que é melhorar a qualidade de vida, certo? Então, a gente tem que ter em mente esse compartimento que a gente vai sempre quebrando em tarefas menores. Eu não sei falar o nome dele, mas eu acho que é Ryder Carroll, que é o idealizador do método Bullet Journal. Ele faz uma analogia dos nossos objetivos com uma corrida, com uma maratona. Então a gente tem que pensar assim que o nosso objetivo é uma maratona. E que se a gente for tentar correr ela toda de uma vez sem ter treinamento nenhum, a gente não vai conseguir. Então a gente precisa pensar nas distâncias que a gente vai percorrer de formas menores até percorrer toda a quilometragem dessa maratona. Então eu acho essa analogia muito bacana para entender o objetivo, meta e ação, certo? Então, vamos começar? Porque senão eu fico aqui falando demais. Vocês já sabem que eu adoro falar. Então vamos lá. O meu objetivo para este plano de ação é replanejar o meu 2020. Então eu vou colocar aqui replanejamento de 2020. Eu vou dar um nome para esse projeto. E eu já dei, né, um nome. Então, o meu projeto vai ser o projeto 2020, parte 2, o resgate. Eu comecei com esse projeto no dia 1º de julho de 2020. E a minha intenção é terminar no dia 31 de julho de 2020. Lembrando, sempre é preciso ter prazo. Você precisa saber quando você vai alcançar ou quando você pretende alcançar a meta que você traçou, certo? Aqui na parte do cronograma, eu vou colocar quais são as datas importantes para mim. Como eu pensei nesse projeto para compartilhar com vocês, por quê? Vou explicar. O compromisso público faz com que a gente tenha a tendência maior de cumprir as nossas metas. Então, eu pensei, eu preciso dar conta desse replanejamento, eu quero realmente resgatar esse ano. Então, o que eu pensei que ia me dar uma motivação? Dividir com vocês. Então, esse vídeo aqui é resultado dessa ideia de ter dividido com vocês, de fazer o meu compromisso público, de conseguir replanejar o meu 2020. Então, o meu cronograma seriam as postagens do blog. Eu decidi que toda sexta-feira, durante o mês de julho, eu ia dividir com vocês um material e que vocês poderiam fazer junto comigo esse replanejamento. Então, o meu cronograma seria aqui. Dia 10/7, a primeira postagem. Dia 17/7, a segunda. Mais 24, né? Dia 24/7, a terceira postagem. E no dia 31, que foi a última sexta-feira de julho, que vai bater certinho, a quarta postagem. E aí, eu precisei traçar aqui alguns passos. Eu sei que para me replanejar eu preciso de um exercício de autoconhecimento, saber quais são as prioridades para o meu replanejamento. Depois eu preciso revisar e recalcular minha rota para saber aquilo que eu vou conseguir manter ainda esse ano. A terceira parte é fazer o plano de ação, é transformar essas metas que eu vou manter em planos. E a última parte é como trazer isso para o meu planejamento mensal e semanal para que eu realmente realize essas tarefas. Esses passos já estavam ali na minha cabeça, eu já tinha pensado neles como parte do meu plano de ação, então eu vou colocar aqui, que seria a minha primeira postagem, então, a roda da vida, que é a parte de autoconhecimento. A segunda, recalcular a rota. A terceira, o plano de ação. E a última, o planejamento
mensal e semanal. Ótimo, cronograma feito. Ainda dá para quebrar isso em partes menores. Por quê? Cada uma dessas postagens vai exigir de mim várias tarefas. E é isso que a gente vai fazer aqui nessa parte de tarefas a cumprir. Eu vou pensar aqui a partir do meu cronograma, que está em ordem cronológica, óbvio, quais são as tarefas que eu tenho que fazer. Então, a primeira parte é a criação dos materiais. Então, eu vou colocar aqui, criação dos materiais. E isso ainda dá para quebrar em partes menores. Por quê? Eu vou ter que criar o layout da minha roda da vida para fazer a folhinha do download. Então, eu tenho que fazer aqui. Eu vou colocar layout roda, layout rota, que eu sei o que é, layout plano de ação, e aqui no último vão ser 3 layouts. Eu vou colocar planejamento mensal, planejamento semanal e lista de despejo. Depois que eu criar esses layouts, né, eu vou precisar testar as impressões para ver se vai dar certinho quando vocês forem fazer aí na casa de vocês. Então, teste de impressão. Beleza. Se a impressão sair errado, a gente ainda vai ter mais um passo, que é consertar. Então, eu vou colocar aqui correções. Certo? Muito bem. Feito os layouts, que a gente parte para o que eu precisei fazer mesmo? Ah, os textos, claro. Então, elaborar os textos para o blog. E aí, os textos vão ser a mesma coisa. Eu vou ter vários textos. Então, eu vou escrever aqui. Textos escritos, eu tenho que colocar esses textos lá no blog. Então, quando a gente vai subir as coisas para o blog, quem tem um blog sabe que tem que colocar as fotos, tem que fazer toda a configuração. Então, eu preciso das fotos. Então, eu já estou com os meus layouts feitos, eu vou colocar aqui fotos. E aí, eu preciso tirar a foto de cada um dos materiais. Ah, eu já vou acrescentar aqui fotos e edição, porque não é só tirar foto, né? A gente precisa dar uma melhoradinha nela, que às vezes acaba tirando a foto à noite, não fica tão legal. A gente precisa dar uma photoshopada nela. Muito bem. Depois das fotos, a gente tem aqui o agendamento dos textos no blog. Eu vou precisar também criar os posts de divulgação, para falar para vocês que tá tudo pronto, que vocês podem ir lá baixar lá. E aí eu vou colocar no Instagram, no Facebook, né? E aí aqui a última etapa é a gravação dos vídeos. Bom, eu poderia aqui continuar, eu poderia colocar aqui os stories que eu vou fazer, enfim, várias coisas que vão fazer parte desse projeto, mas senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Eu acho que deu para entender qual é o passo a passo que a gente está fazendo aqui. Como esse projeto é um projeto curto, ele tem um mês, eu não vou colocar as datas aqui em cada parte da minha tarefa, mas eu posso colocar se for um projeto mais longo, se for um projeto de médio prazo, para que eu tenha noção de quando eu preciso fazer cada etapa. E não precisa nem ser a data certinha, pode ser o mês. E aí, no próximo vídeo, quando a gente for falar do nosso planejamento mensal e semanal, eu vou mostrar para vocês como passar isso aqui para o nosso planejamento. Eu quero mostrar uma outra coisa para vocês aqui no meu planner, antes da gente encerrar.
Quando eu faço esses planos de ação, eles estão lá no começo do nosso planner, né? Então, como que eu vou saber o que eu tenho que fazer em cada mês? Aqui no meu planner, no Planner Realize, no comecinho, ó, de cada mês, aqui é o começo do mês de julho, tá? Ele tem um espaço para a gente acompanhar os nossos projetos em andamento. Então eu passei para cá, ó. O único projeto que eu tinha em andamento no mês de julho era o meu projeto de resgate. Então eu fui passando para cá as ações que eu tinha que fazer. Aqui eu não peguei cada passinho, porque como eu falei, ele era um projeto para ser terminado em um mês, um projeto curto. Então eu já peguei os blocos grandes de atividades, passei para cá. E aí, como eu falei, no próximo vídeo eu mostro como passar isso para o nosso planejamento mensal e para o planejamento semanal. Então, só para relembrar aqui, a gente faz um plano de ação desses para cada projeto que a gente tiver. Parece trabalhoso? É um pouquinho, só que é muito gostoso de fazer, porque conforme as coisas forem acontecendo e você for ticando cada um desses quadradinhos, você vai vendo quão mais perto você está chegando do teu objetivo, quão mais perto você está chegando de terminar aquele teu plano e alcançar a sua meta. Eu costumo, aqui uma diquinha final, eu costumo me dar recompensas quando eu termino projetos. Então, esse projeto aqui, ele tem uma recompensa que eu vou me dar quando eu terminar. E não precisa ser nada de valor, você não precisa comprar nada, pode ser uma coisa que você goste de fazer, que você vai, sei lá, uma tarde você vai se permitir ficar um dia inteiro só assistindo série, ou você vai parar e fazer uma comida gostosa, enfim, uma recompensa, algo que te faça bem, certo? Bom, esse foi então o vídeo do plano de ação. Espero que vocês tenham gostado. Pode deixar dúvida aqui no comentário, ou lá no Instagram, ou no blog, enfim. E a gente vai conversando, tá bom? Então, até o próximo vídeo, que vai ser sobre o planejamento mensal e semanal. Vai ser um vídeo mais longo, tá? Então, já se preparem. Tchauzinho!